No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um dos maiores mistérios da internet, que é considerado por muitos o maior, afinal de contas, ninguém conseguiu solucionar até hoje essa parada. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês sobre a Cicada 3301. Fala meu bonde lindo, Yurizinho tá aqui na área, né moleque? Então você já sabe, truva no like, principalmente se inscreve aqui no canal caso você ainda não seja um inscrito. Se é a sua primeira vez aqui, seja mais que bem-vindo, seja mais que bem-vinda. Esse aqui é o canal Assuntando, a gente fala sobre curiosidade, história, teoria da conspiração, tudo que der na telha, é claro, tem que ser assunto maneiro, né, moleque? Porque aqui a gente só traz assunto pedrada pra você ir curtir do outro lado, beleza? Então, sem mais delongas e papo furado, vamos pro vídeo de hoje, porque esse assunto aqui é muito maneiro e eu tenho certeza que você vai gostar. Você se considera uma pessoa muito inteligente e boa na hora de solucionar enigmas? Se a resposta for sim, ou se a resposta for não, eu tenho certeza que você vai gostar dessa história bem aqui que eu vou contar pra vocês. Em janeiro de 2012, um usuário anônimo de um dos maiores fóruns do mundo, que é o 4chan, faz uma publicação enigmática. Ele posta uma imagem com um texto no qual dizia que estava procurando pessoas altamente inteligentes. E não era só isso. No texto também falava que na imagem lá que tinha colocado, que tinha o textinho e tudo mais, tinha uma outra imagem escondida. E esse usuário se identificava como 3301. De início, a galera achou estranho. Inclusive, começaram a fazer memes sobre a publicação e tudo mais. Até porque era um fórum, pelo menos naquela parte lá, onde eles estavam digitando e conversando, era sobre tecnologia. A galera que realmente gostava de programação e tudo mais. Mas, meus queridos, não ficou só na zoeira. Um usuário especificamente pegou a imagem, conseguiu colocar ela num bloco de notas e fez um esqueminha lá, moleque, e percebeu que realmente tinha uma imagem dentro daquela imagem. E não era só isso, nessa outra imagem que estava criptografada tinha uma outra mensagem. E essa mensagem levava para uma outra parada, que levava para uma outra parada e, é claro, ficando cada vez mais difícil. Ele compartilhou com os outros usuários do fórum e a galera começou a ficar alucinada sobre a parada. E aí a galera começou a perceber que fazia sentido. Aquele usuário 3301 realmente estava procurando pessoas super inteligentes, já que para solucionar esses enigmas que estavam um dentro do outro, que era muito difícil de poder encontrar e tudo mais, o rapaz tinha que ser cabeção, a pessoa tinha que ser muito inteligente. E é aí, meus queridos, que a parada começa a ficar cada vez mais misteriosa. Afinal de contas, pra que esse cara tava fazendo isso? Será se era uma só pessoa? Será se tinha uma organização? Será se era um grupo de hackers? Até onde se sabe, essa parada de Cicada 3301 aconteceu 3 vezes, e eu vou contar pra vocês, pode ficar tranquilo. Nessa primeira vez que aconteceu em 2012, os usuários começaram a meio que se afunilar. Começou um bocado de gente lá tentando solucionar as paradas e tudo mais. À medida com que eles iam percebendo que o negócio era realmente difícil, a galera ia desistindo. Então, na medida que a galera ia desistindo, eles iam afunilando e pegando as pessoas realmente muito inteligentes. Até que chegou um momento no qual eles perceberam que a parada da Cicada 3301 não era uma coisa tão simples assim. Era uma parada realmente grande. Em determinado momento, esses usuários que estavam lá solucionando as paradas e tal e tudo mais, receberam um tipo de coordenada. Cada um recebeu uma coordenada diferente. E olha que sinistro. Isso em 8 lugares diferentes do mundo. Aí o que aconteceu? A galera pegou a coordenada e falou, deixa eu ir lá ver o que tem nessa coordenada. Afinal de contas, isso aqui parece ser na minha cidade ou numa cidade próxima aqui. E essa coordenada levou as pessoas até esses cartazes que estavam espalhados no mundo inteiro, em pontos específicos. Então isso já fazia a gente imaginar aqui que a parada da Cicada 3301 não era uma parada simples. Realmente era grande. Será se tinha uma organização mundial por trás? É o que parece. E um detalhe importante de citar pra vocês é que nesse cartaz tinha meio que um desenho de uma cigarra. E se você não sabe, cigarra em inglês significa cicada. Então a galera meio que colocou esse nome de Cicada 3301 por conta do nome do usuário e por conta da cigarra que tava lá na imagem. Pouquíssimas pessoas conseguiram chegar nessa etapa final desse primeiro round que aconteceu a Cicada 3301. E era exatamente o que eles queriam. Eles queriam realmente pegar os melhores. Tanto que eles limitaram apenas 12 chaves de acesso. O que isso significa? Daquela quantidade de pessoas exorbitante que tava tentando lá solucionar as paradas, apenas 12 pessoas iriam conseguir solucionar. Eles já sabiam de tudo. Tanto que quando eles ocuparam todas as últimas vagas lá, eles colocaram a seguinte mensagem no site: queremos os melhores, não os seguidores. E um fato interessante é que essas 12 pessoas foram direcionadas para uma etapa final. E meio que não se sabe nada sobre essa etapa final, até porque eles pediram para que os usuários que participassem do processo e tudo mais não falassem nada sobre. Mas parece que alguém aí meio que caguetou a parada, porque a gente sabe pelo menos até aqui, né? E ao final desse primeiro round, as dicas sumiram do fórum e a Cicada sumiu também. A galera ficou assim, pô, cadê o usuário que nunca mais falou nada?
Porém, um mês seguinte, o usuário voltou falando que eles tinham achado as pessoas que eles queriam e depois não voltou a publicar. Até, meus queridos, que exatamente um ano depois, o usuário 3301 voltou a publicar lá no fórum, papai. Em 2013, exatamente do jeito que ele tinha publicado antes. É claro, com diferença ali das dicas e os enigmazinhos. Tinha mudado algumas coisas. Ele continuava buscando por pessoas altamente inteligentes. Iniciava ali a rodada número 2. E assim, por mais que fosse uma outra rodada, a lógica era simplesmente a mesma. Eles tinham que ir solucionando imagem, que levava a outra, que levava a outra, levava a outra. E no final, eles tinham que encontrar aquele cartaz para poder ir para uma etapa seguinte. Porém, meus amigos, a galera lá da Cicada decidiu subir o nível e as dicas ficaram muito mais difíceis. Por exemplo, uma das pistas envolvia as pessoas traduzirem um dialeto antigaço, tá ligado? Que são as runas. Mas por sorte, a galera lá da Cicada tinha sido bonzinha pra caramba com os caras, pô. Eles deram um dicionário com todo o significado das runas. Então era só pegar, estudar e olhar. Não, claro que não. Era muito mais difícil, porque os caras olhavam e falavam: meu irmão, isso aqui tá muito estranho, isso tá muito confuso. Por mais que eles tivessem esse gabarito nas mãos. Levou um bom tempo pra eles poderem decifrar e conseguir seguir em frente. E guarda essa informação que eu falei pra vocês do dicionário, porque esse dicionário vai ser muito importante lá na etapa 3, lá na rodada 3. Presta atenção. Depois de um tempo, um seleto grupo de pessoas conseguiram concluir com essas etapas, por mais que fossem muito difíceis. E mais uma vez, essa galera da organização da Cicada desapareceu. E a galera ficava se perguntando: o que diabos é esse negócio de Cicada? Por que essa galera aparece? Por que essa galera some? Quem é esse povo? Mas, meus queridos, pro que muitas pessoas achavam que era o fim, que nunca mais iam ver, aconteceu a etapa, o round, a rodada número 3. E era aquele mesmo protocolo. Eles postavam a imagem tinha um link que levava pra outra parada e aí sucessivamente. Só que dessa vez, meu brother, eles se empenharam em fazer o enigma. Presta atenção que eu vou contar pra vocês. Uma das pistas levava um livro chamado Liber Primus, que significa primeiro livro em latim. Porém, meus amigos, esse livro que eu acabei de falar pra vocês tinha sido escrito em runas. Aquele dialeto antigaço que eu acabei de falar pra vocês. Aí eu sei que você deve estar pensando: pô, mas ninguém traduziu esse livro, não, velho, em nenhum momento. Pois é, os especialistas em runas não conseguiram traduzir ele todo. Até porque não tinham uma lógica específica ali pra eles conseguirem traduzir aquilo numa linguagem que a gente entendesse. Mesmo com aquele dicionário que eles disponibilizaram no segundo round. Daquelas 74 páginas contidas no livro, apenas 19 tinham sido traduzidas. O negócio é que nessas 19 páginas traduzidas, o texto não significava muita coisa. Ele tinha meio que um teor filosófico, uma parada parecia um manifesto e tudo mais, mas não significava muita coisa. E essa parada meio que quebrou as pernas de todo mundo, porque a Cicada não deu nenhuma dica. Só ficou olhando a galera lá se lascar e falando assim: vocês não vão entender como é que funciona? Vê aí, pô, vê aí, se vira aí. E como ninguém conseguiu solucionar essa parada relacionada aos livros, não rolou nenhuma outra dica. Ficou um silêncio absurdo. Mas o ano se passou e em 2015 não teve nenhuma dica nova. Então eles deduziram que ninguém conseguiu resolver a parada lá do livro. E isso foi meio que confirmado só em 2016, quando a galera lá da Cicada mandou uma mensagem pra todo mundo falando: ó, se eu fosse vocês, eu dava aquela reexaminada lá no livro, hein? Mas até hoje ninguém conseguiu decifrar esse bagulho e a Cicada ficou lá, caladinha na dela. Sem novas pistas, sem novas dicas, nada. E principalmente as perguntas mais importantes não foram respondidas. Pra que servia todo esse quebra-cabeça? Quem estava por trás de toda essa parada? E principalmente, o que acontecia depois de solucionar esse bagulho todo aí? E são essas as perguntas que eu quero que você responda aqui nos comentários. Eu vou deixar a minha opinião aqui, tá? Aí você vê que: ah, Yuri, eu não concordo com você, ou concordo, coloca aqui nos comentários. Eu acredito que é algo relacionado ao governo. O governo talvez quis fazer meio que um esquadrão classe A da tecnologia, da galera que era realmente cabeça pra poder cuidar da parte de segurança tecnológica. Até porque a gente sabe muito bem, os governos são detentores das principais informações do mundo e elas precisam ser protegidas. E não por acaso cada etapa era realmente de parada de criptografia, ter que descriptografar e entender melhor. E tendo essas pessoas mais inteligentes trabalhando no governo, brother, pode ser uma parada interessante pra eles, né? Mas e aí, deixa aqui a sua opinião que eu quero saber. E no mais é isso, galera. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Deixa aqui a sua inscrição, deixa aqui o seu like pra fazer parte da nossa família, beleza? Se você quer ver outros vídeos, e é o que eu ia te indicar agora pra você aqui, ó. Inclusive, preparei uma playlist maneiríssima, só com vídeo maneiro aqui, ó. Em 3, 2, 1... aproveita e me segue lá no Instagram, @Insta do Yuri, pra gente ter um contato mais íntimo, beleza? Aproveita e maratona aqui, ó. Tudo nosso.